Mas com isso nós acho que concluímos o nosso semestre, porque em julho, bom, as pessoas têm outra atividade. E também queria convidá-las, nós vamos lançar agora, semana que vem, a nossa escola de verão. Verão para nós é um estado de espírito, né? Então, embora hoje esteja fazendo um dia de verão, que será sobre epistemologias mundiais, vai ser no final de julho, vai ser logo divulgado, estão todos convidados. Então, eu queria ter a satisfação de apresentar os nossos palestrantes. Em primeiro lugar, a professora Simone Hauck, que eu agradeço muito aqui estar, que é graduada em Medicina pela URGS, com mestrado e doutorado em Psiquiatria pela URGS. Eu tenho trabalhado no Hospital das Clínicas, professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria, de Ciência do Comportamento, e é presidente do Centro de Estudos Luiz Guedes, recentemente fizeram um importante seminário, e tem trabalhado na área de psicoterapia psicodinâmica, educação médica, trauma e saúde pública. Muito obrigado, professora, aqui está. Em seguida, a professora Ana Margarete Bassols, que é médica, mestre-doutora em psiquiatria pela URGS, é psiquiatra da infância e adolescente, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e filiada à International Psychoanalytical Association. Professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, também da Residência Médica do Hospital das Clínicas, coordena o curso de Psicoterapia Psicanalítica da Infância e do Adolescente, já foi presidente do Centro de Estudos Luiz Guedes e tem trabalhado muito sobre questões relativas à saúde mental dos estudantes da URGS. E atualmente coordena o projeto de extensão Pega Leve, que inclusive estará aqui em setembro, eu espero. Então, muito obrigado. Em seguida, a professora Gisele Gus Manfro, que é também graduada em Medicina, com doutorado em Ciências Biológicas e Bioquímica pela URGS, professora de Departamento de Psiquiatria e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento e Neurociências. Ela coordena o Programa de Transtorno da Ansiedade do Hospital das Clínicas e Transtorno de Ansiedade na Infância e Adolescência da URGS Hospital das Clínicas, é chefe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas, foi diretora científica da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, editora Journal Trend of Psychiatry and Psychotherapy, e foi fellow no Massachusetts General Hospital Harvard University. Ela é do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Psiquiatria e também revisora de vários artigos, tem trabalhado, então, na área de transtorno de ansiedade e pânico. Então, muito obrigado por estar aqui. E, finalmente, o professor Félix Henrique Paim Kessler, graduado em Medicina, com mestrado e doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela URGS, professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, do Programa de Pós-Graduação. Ele coordena o Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas e também mestrado profissional em Álcool e Drogas. E já foi chefe da Unidade de Psiquiatria e de Adição do Hospital das Clínicas. Fez fellowship na University of Pennsylvania, em Kentucky, National Institute on Drug Abuse. Tem trabalhado na área de HIV, AIDS, cocaína, crack, abuso de dependência de drogas. Também trabalha no Centro de Saúde Luiz Guedes. É revisor de revista científica, editor associado das Psychiatry and Frontiers in Psychiatry, e tem uma série de trabalhos nessa área. E muito obrigado por estar aqui. Então, hoje eu espero que nós saímos daqui direto ou curados ou para o São Pedro. Mas então, vamos ver. Muito obrigado. Muito obrigada, José Vicente. Obrigada pelo convite. Eu acredito que esse tema ele é extremamente relevante. Eu espero conseguir deixar um pouco claro o porquê da relevância. Eu acho que ele oferece uma interface entre as questões individuais e institucionais que é muito propícia para que a gente possa melhorar o clima nas nossas instituições. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre os fatores de risco e proteção e as estratégias de enfrentamento do burnout. Primeiramente, deixa eu descobrir como é que se passa o slide. Tá. Lá? Ah, este computador. Muito obrigada. Então, voltando.
Enfim, então a gente vai falar sobre o burnout um pouquinho, sobre o impacto da tecnologia e informação, que quem trabalha com isso acredita que é um fator muito importante nessa epidemia de crescimento de taxas de burnout que a gente tem visto. A questão da cultura institucional, qual é o papel, então, da cultura da instituição no adoecimento, né, do burnout e depressão, ansiedade e outras doenças. O papel da liderança, que pode ser deletério, mas aqui eu espero falar para vocês como é que a liderança das instituições pode ter um impacto, e eu acho que é um impacto bem grande na diminuição de taxas de doença mental nas instituições. E algumas ideias de caminhos que a gente poderia percorrer para tentar buscar, então, a melhora da instituição e do nosso ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, o que é o burnout? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que, embora descrito na literatura já até antes da Maslach descrevê-lo em 1993, o burnout não é um conceito fechado como algumas outras doenças psiquiátricas, tá, gente? Já foram descritos mais de 130 sintomas diferentes do burnout. Tem 3 clusters principais, normalmente descritos, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas a mensagem principal é que o burnout é um processo de adoecimento ligado ao trabalho. Então, porque às vezes perguntam assim, qual é a diferença entre burnout e estresse ou depressão, né? Não é a mesma coisa? E se for porque alguma coisa está acontecendo em casa? Bom, se for porque alguma coisa está acontecendo em casa, então não é burnout. Necessariamente é um processo de adoecimento que é consequência de situações vividas no trabalho. Então, a gente fala em 3 clusters principais de sintoma. O primeiro é a exaustão emocional, que é o mais marcante. Como é que a gente definiria isso, então? Eu, por exemplo, eu tenho que fazer um esforço gigantesco para chegar no final do meu dia de trabalho. Meu trabalho passa a ser um fardo. De manhã, para acordar e ir trabalhar é difícil. Eu me sinto cansada, eu já não tenho mais vontade de ir trabalhar. O segundo cluster de sintomas tem a ver com um nome que a gente que trabalha na área considera que não é um nome bom para isso, que é despersonalização, por enquanto, tá? Porque despersonalização em psiquiatria é outra coisa, mas aqui é mais no sentido de desumanização. Eu começo a ficar tão cansada, frustrada, insatisfeita, que eu não consigo mais me conectar com o meu cliente, com meus colegas. Por exemplo, os médicos têm taxas de burnout altíssimas, às vezes perto de 50%, dependendo da especialidade do local. Eu começo a não conseguir me importar com meus pacientes. Vocês imaginam como isso é um problema? Um professor não consegue se conectar com os alunos. Então, essa dificuldade de se conectar com o sentido do trabalho e com as pessoas que estão no trabalho. E o terceiro cluster de sintoma, a gente chama, então, de diminuição da realização pessoal. Claro, eu não me sinto mais realizada com o meu trabalho, eu não entendo por que eu estou fazendo aquilo, eu começo a me sentir com a minha autoestima baixa. Então, os sintomas principais para identificar o burnout giram em torno dessas 3 questões. Não sei se vocês sabem, mas a OMS recentemente incluiu o burnout na sua lista de doenças ocupacionais. Eles definiram um pouquinho diferente, assim, a exaustão é exaustão, isso não é discutível. Mas, em vez deles chamarem de despersonalização, eles chamaram de atitude negativa em relação ao trabalho. E, em vez de chamar de diminuição da realização pessoal, eles falaram em queda da eficácia no trabalho. Então, por que eu acho que eles optaram por isso? Para sensibilizar os empregadores e os governos, por exemplo. Porque é claro que isso aqui eu estou olhando para o indivíduo, mas é claro que alguém que está se sentindo assim, cai o rendimento, cai a eficácia, cai a capacidade de se ligar ao seu público, né? Então, eu entendi assim essa escolha que eles fizeram. Uma outra questão importante no burnout é que a gente, no nosso grupo, acredita nisso, e vários autores também acreditam, que ele é uma espécie de contínuo, ele não é desconectado do desenvolvimento de depressão e ansiedade. Como eu disse para vocês, o que caracteriza ele é que ele começa a se desenvolver por causa do trabalho. Mas muitos autores acreditam que, inevitavelmente, ali está Learned Helpless, que é desamparo aprendido, é um outro modelo que a gente tem cognitivo. No início eu tento mudar meu ambiente, eu tento me comprometer mais, mas em algum momento a pessoa desiste de sentir que o trabalho pode melhorar e que aquele ambiente pode melhorar e começa a sentir desamparo, indo para a depressão, que pode levar ao suicídio. Então, é um processo que pode ser muito grave. A gente não acredita que depressão e burnout são necessariamente coisas diferentes, tá, gente? O que a gente está falando aqui é de um processo ligado ao trabalho. Alguns dados, vou ser breve aqui, para a gente poder focar em soluções e perspectivas. A gente tem alguns estudos ali na URGS, a Ana Margarete fez um em 2010, que já mostrava um nível de ansiedade e depressão bem alarmante. A gente fez um em 2016, mostrando ali um
um diagnóstico possível ou provável de ansiedade em 65%, são alunos da faculdade de medicina, tá, pessoal? Depressão, 29%, bem alto, ligado à qualidade de sono e dificuldades financeiras. Ano passado, 2 anos atrás, a Gabriela, que era uma aluna da psiquiatria nossa lá do Hospital de Clínicas, fez um trabalho com todos os residentes de Porto Alegre, ela foi atrás para ver quantos estavam em burnout, né? 75% responderam e ela achou essa taxa extremamente alarmante de 83% dos residentes com algum nível de burnout. A gente repetiu o estudo esse ano em todo o Rio Grande do Sul, tá? Teve 115 respondentes. De novo, achamos uma taxa de 80%, achamos que estava alto demais, não podia ser isso. Falamos com a autora da escala, Maslach, né? E ajustamos os índices, os pontos de corte, a gente fez a análise mais conservadora possível, no modelo mais conservador, tá, gente? O burnout ficou em 65%. Muito alto, está acontecendo alguma coisa. Isso está sendo assim no mundo todo, tá? As instituições estão bem preocupadas. Por que isso está acontecendo? Um outro estudo que foi orientado pelo IVES e ganhou um prêmio até recentemente, foi um estudo em todos os estudantes de medicina do Brasil, daí já ligando a questão do suicídio, né, gente, que teve 4.840 respondentes que reportaram uma taxa de tentativa de suicídio ao longo da vida, pelo menos uma vez tentaram suicídio, em 9% dos estudantes, o que também é extremamente alto, né. Então, como eu tinha dito para vocês, todos os estudos no mundo estão demonstrando que essas taxas estão subindo e as pessoas estão adoecendo no seu trabalho ou por questões relativas ao trabalho. Volto a lembrar que é um conceito complexo, ele não é tão definido como outras doenças psiquiátricas, mas, de qualquer maneira, é um sinal, um sinal vermelho de que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Agora ele se empolgou aqui. E agora? Vou precisar de ajuda, mas vou falando enquanto isso. Então, fatores de risco, tá? Isso tem tudo a ver com o meio acadêmico, a gente está trabalhando dentro de uma universidade, não restrito só ao estudante de medicina. Então, essa é uma outra mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e eu acho que a gente, como sociedade, como comunidade acadêmica, tem que pensar sobre isso, né? Os fatores que são realmente associados, o que predispõe alguém a entrar em burnout, tá? Bastante literatura mostrando que o perfeccionismo e a excessiva disponibilidade para o trabalho são fatores de riscos importantes para eu adoecer no meu trabalho. O que é a pegadinha aqui, né? Porque perfeccionismo e excesso de disponibilidade para o trabalho são características vistas como positivas no meio de trabalho, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu vou achar que isso aqui é uma marca de que eu sou um bom trabalhador, e isso pode ser usado para ser um bom trabalhador, tá? Mas a questão é a gente encontrar qual é o nosso limite, o quanto a gente pode trabalhar sem adoecer. E a questão, na minha opinião, é as lideranças também se darem conta de que isso é uma qualidade, mas também pode colocar os seus funcionários, os seus alunos, sob risco. Então, o que eu entendo é que a gente, enquanto comunidade acadêmica ou sociedade, precisa começar a prestar atenção no limite das pessoas, uma conduta mais humanista em relação aos seres humanos, aos alunos, aos funcionários, enfim. Deixa eu ver ali mais alguma coisa. Eu acho que esses são os pontos mais importantes desse slide. Claro, próximo, obrigada. Não sou só eu. Bom, claro que, né, o meu prévio também é muito importante. Se eu já tenho uma história de depressão, de ansiedade, se eu já sou mais vulnerável, eu também tenho um maior risco. Uma outra questão, isso eu estou falando do slide anterior, mas está bem assim, não tem problema. Uma outra questão que é um grande fator de risco é sexo feminino. E por que vocês acham que é, né? Inclusive, por exemplo, o abuso de álcool está aumentando vertiginosamente na população de médicas mulheres, em vários estudos no mundo demonstrando isso. Porque as mulheres, elas são perfeccionistas não só com o seu trabalho, mas com o seu papel de mãe também. E culturalmente ainda fica muito em cima das mulheres essa questão da responsabilidade pela casa e pela família. E se eu sou uma pessoa super preocupada com o próximo, quero dar meu melhor, tá? Eu provavelmente vou ser uma boa médica, mas eu também vou me colocar sob risco de me deixar tão em segundo plano que eu posso adoecer. Eu também tendo a aceitar demandas que são exageradas das chefias e das instituições, tá? Então, as mulheres, eu acredito assim, claro, as mulheres têm mais ansiedade também, mas tudo aponta para que a questão desse equilíbrio entre família e trabalho coloca as mulheres sob maior risco. Isso é uma outra coisa que a gente tem que estar atento. Então, no ambiente de trabalho, começando a falar do que pode, no lugar que a gente trabalha, contribuir para a gente adoecer, né? Abuso de poder,
assédio moral, né? A questão de como que as chefias lidam, como elas vão falar com as pessoas, ou como que elas lidam com isso. Assim, por exemplo, ficar super orgulhoso, eu sou perfeccionista, assim, sou uma médica. Eu trabalhei 3 dias seguidos, eu não dormi, eu fiz plantão sem parar, como eu sou uma boa médica, entende? A gente tem essa cultura ainda. Vou dar o exemplo da medicina, porque é a minha área de trabalho. Então, intervalos insuficientes de repouso durante o trabalho. Falta de controle sobre o trabalho. Então, isso também é uma dica para administração e chefias. É muito importante envolver, né, os alunos ou os funcionários nos processos decisórios que lhes implicam. Então, assim, simplesmente tu ir trabalhar e receber as ordens de cima para baixo funciona pior. E para as empresas, o que tem se mostrado é que é muito melhor quando os funcionários são envolvidos nas decisões. Pode. Então, assim, por que está tendo essa epidemia de burnout no mundo todo, tá, gente? Por que ela é tão complicada em alguns lugares? A gente entende que a onda tecnológica tem muita responsabilidade nesse sentido, porque a gente não tem mais férias e nem descanso. Se a gente pensar, a gente tem o WhatsApp, eu acho uma grande maldição, tá, para a gente que trabalha. Ele conecta, mas ele desconecta também. Ele nos desconecta da atenção do que a gente está fazendo, ele nos coloca demandas 24 horas por dia, e-mail, mesma coisa. Outra questão aqui, mudanças na área da medicina, na administração e regulação, convênios, por exemplo, né? E aumento exponencial da informação. Antigamente a gente tinha os livros lá para estudar, mas hoje, se eu vou entrar na internet, no Google, eu posso ficar 24 horas pesquisando o assunto e ele não se esgota. Então, aí também uma busca de limite, sabe? Saber procurar o que procurar e qual é o meu limite. Quanto eu preciso realmente saber. Pode passar. Então, estado da arte, essa questão que eu falei. Quanto tempo já foi, Gisele? Tá contando? Não sabe? Tá. Então, infinito? Beleza, vamos lá. Então, taxas crescentes, a gente tem no mundo todo, como eu estava dizendo, de adoecimento relacionado ao trabalho. A gente já tem algumas intervenções desenvolvidas, mas é muito difícil de implementá-las. Um exemplo para vocês, agora não vou me lembrar exatamente qual era a profissão e o contexto, mas N empresas disponibilizam, então, momentos de meditação, ou uma pausa para o exercício, ou um grupo, e os funcionários não comparecem. Porque, na verdade, não adianta tu oferecer a intervenção se tu não mudar a cultura de que tu deveria estar trabalhando o tempo todo e que, por exemplo, ir numa meditação ou numa intervenção de exercício é associado a algum demérito. Outra questão é o foco na resiliência institucional, como eu estou falando aqui para vocês, individual, em vez das questões institucional e da cultura. Eu defendo pessoalmente muito isso, mas, por exemplo, a gente está com demanda 24 horas cada vez mais por excesso de informação, por contato, por competição, enfim. E aí, tu vai fazer programas para aumentar a resiliência dos teus funcionários, tá? Então, na verdade, tu está treinando as pessoas para elas serem cada vez mais resistentes a um ambiente tóxico. Isso, não faz sentido se tu não mexer no ambiente. Claro que os programas para aumentar a resiliência individual são importantes, mas a ideia não é fazer o indivíduo cada vez mais suportar um ambiente de trabalho nocivo. Então, tem que ter muito cuidado no equilíbrio disso. Então, o que acontece? Que eu disse para vocês, a gente tem intervenções, os indivíduos não vão. A gente sabe, por exemplo, que talvez uma cultura de cooperação é melhor que uma cultura competitiva, mas isso na teoria é muito bonito, mas na prática eu acho que são muito raras as instituições que ainda trabalham com isso. Então, onde é que estão as resistências? A gente não muda. Porque, teoricamente, era melhor para todo mundo, né? Então, pode, próximo. Esse é um artigo no JAMA, que é um jornal bem importante da nossa área, né, que discute na medicina por que a gente precisa mudar, mas a gente não muda. Ele cita, no próximo vai ter a data, mas um artigo de 1937, tá, que já detectava, ali 1937, já detectava que o ambiente era hostil, era adoecedor, não era promotor de saúde mental, era excessivamente perfeccionista e competitivo. E daí esse artigo do JAMA diz assim, o que há com a gente, com a nossa cultura, que a gente já sabe há 80 anos que isso é um problema e não mudou? Por que isso segue dessa maneira? Então, ainda no anterior, está indo sozinho? A Ana tem. É tu? Tá. Então, eu te peço daí, tá, Ana? Então, assim, se a gente olhar para a academia, porque não precisa, eu estou falando da medicina aqui, mas a produção acadêmica, quando tu é um professor e quer te manter um professor, é extremamente demandante, né? Então, a gente dá aula, a gente pesquisa, a gente tem que publicar não sei quantos artigos, senão tu vai cair do pós-graduação como um pesquisador. Esse é o teu valor. Então, assim, um foco em valores de produção de maneira que desumaniza as pessoas, né? E por mais que eu diga aqui para vocês, tá, que eu estou enxergando o que está acontecendo, eu também sou assim comigo mesma.
Eu também me cobro trabalhar 24 horas e ter o artigo publicado na melhor revista. E eu não estou dizendo que isso é um problema necessariamente, mas talvez a gente tenha que começar a pensar em equilíbrios. Tá? Então, também esse mito, né, que quanto mais horas, mais demanda e mais pressão, os resultados vão ser melhores. Ainda um grande preconceito com saúde mental. Então, tipo assim, eu estou cansada, eu não aguento mais isso aqui. Isso é bobagem, é frescura, né? A gente tem muito mais preocupação em comer saudável, mas a gente não se preocupa em estar em relações saudáveis e com se o nosso ambiente está saudável ou não. Ainda há muito preconceito com isso. Logo, a gente tem pouca prevenção em nível de saúde mental. Pode passar, né? Bom, eu tive a felicidade de vários fatores terem me levado a ser convidada para estar em Genebra esse ano, discutindo justamente a promoção do bem-estar, né, e como a gente pode superar esse aumento de adoecimento no trabalho. E a gente discutiu isso muito lá, assim. A cultura do excesso, a tecnologia, o estímulo enorme a ser perfeito, a obsessividade por fazer tudo perfeito, por ser o melhor em tudo, né? E, assim, uma coisa que aí tinha lá, que era a coordenadora de implementação de ações. Essa é uma enfermeira. Genial, fiquei muito impressionada com ela, assim. E aí ela disse, mas é que a tua instituição tem que estar escrito ali, que tem que ser interdisciplinar, que tem que respeitar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, já está, nossa instituição tem um monte de coisas super legais escritas e instituídas, mas isso ainda não é verdade na prática. E mesmo que seja, assim, num certo sentido, a gente tem lá, por exemplo, equipes com vários tipos de profissional. A minha sensação, talvez os colegas possam discordar de mim, eu estou sendo um pouco enfática para ser didática, tá? Me perdoem a ênfase. É que, apesar da gente querer trabalhar com os nossos colegas de outras profissões, a gente não é muito bom em fazer isso ainda, talvez. Não sabe muito se escutar, né? A gente ainda tem lá aquela birra entre o enfermeiro e o médico, entre o assistente social, né, na minha área. Tem equipes que funcionam perfeitamente bem, não é isso, mas o que eu estou trazendo aqui não é para dizer que é tudo uma porcaria, tem muita coisa muito legal, mas o que eu estou trazendo é que a gente tem que, talvez, e eu também, reconhecer onde o nosso discurso está longe da prática. Pode passar, Ana. Eu já falei isso aqui, né? O que seria, então, o que eu quero como profissional ideal? Digamos que eu seja uma gestora, né? Acabo criando uma alta demanda por perfeição interna e externa, perfeccionismo e devoção excessivas, né? Que aí é da minha área da psicanálise, mas que são os onipotentes contra a vulnerabilidade, acabam sendo como características positivas, e como eu já disse para vocês, elas, na verdade, colocam os profissionais em risco. E daí, assim, claro que é bom um médico ser perfeccionista em algum nível, ser obsessivo, estar preocupado em não deixar passar nenhum exame. Isso é legal, isso é importante. Mas qual é o limite? Né? Essa é a pergunta. E profissionais, bom, a gente como médico, então, médico é o pior paciente do mundo, de modo geral, né? A gente não busca ajuda ou quer teimar, que a gente pode lidar com tudo sozinho. Então, a gente demora muito a buscar ajuda e a pedir ajuda porque a gente se sente falhando dentro dessa cultura do perfeito e da onipotência que eu estou trazendo aqui para vocês. Próximo, Ana. Isso aqui também eu já meio que falei anteriormente nos outros slides, né? Eu acho assim, eu coloquei ali, a gente pode continuar passando um ambiente tóxico de geração para geração. A gente sempre fez desse jeito, não vemos razão para mudar. Funcionava antes, por que para ti não funciona? Mas é que é isso que eu estou trazendo. O mundo é diferente, ele não é como era antes. A gente tem muito mais demanda, muito mais informação, muito mais invasão pela tecnologia. Está mudando todo o nosso ecossistema de vida, por assim dizer, né? Por outro lado, eu acho que o nosso tempo atual, eu estar falando isso aqui para vocês, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu estar pensando isso, eu estar podendo falar isso. Então, acho que a gente já está num ponto de maturidade em que as instituições elas têm condição de fazer uma profunda reflexão sobre essa cultura implícita que eu estou falando para vocês, né? E o foco ele tem que ir além de eu não estar doente, ele tem que ir para um lado, acho que o Félix depois vai falar da psiquiatria positiva, né? Já não é mais só não estar deprimido, não estar em burnout. Como é que eu posso ser feliz no meu trabalho? Como é que o meu funcionário vai trabalhar se sentindo gratificado? Então, o foco tem que ser a pessoa também, não só o resultado. E isso melhora o resultado. A gente resiste em mudar isso, mas o resultado é melhor depois, né? Então, não ter medo de questionar os velhos paradigmas e ajudar os profissionais a terem compaixão consigo mesmo e com seus colegas também, né? Ver que nós somos humanos, então eu estou vendo que o meu colega está sofrendo. Mesmo alguém faz um erro, né? Eu considero um erro. A maneira de chegar para a pessoa e dizer, né? Olha, de repente tem um jeito melhor de fazer isso. Evitar ficar falando mal dos colegas pelos corredores, ficar criando situações negativas. Por quê? Isso reflete para a gente, nós somos parte
da cultura. Esse é o nosso ambiente de trabalho. Se as pessoas em volta da gente estiverem bem, a gente também vai estar bem. Então, esse é um outro conceito que a gente fala um pouco da autotranscendência, entender em que profundidade nós fazemos parte de organizações maiores, que não deixam de ser organismos também, e que se as outras partes estiverem bem, a gente também vai estar. Pode passar. Então, isso é meio que um resumo do que eu estava falando aqui, né? O cerne, que eu acredito e que a gente discute, é um shift na cultura. Tem vários autores veem isso de perspectivas diferentes, no sentido da cooperação. Então, por exemplo, há pouco até eu tive, a professora Gisele teve a gentileza de me passar o convite de ir no Jornal do Almoço falar sobre isso, né? Isso foi um negócio que o pessoal prestou muita atenção e achou muito legal. A gente ainda tem um cacoete de achar que se eu promover competição entre os meus alunos, competição entre os meus funcionários, os resultados vão ser melhores, tá? Mas a gente já está cheio de evidência mostrando que não. Se eu tenho 10 pessoas cooperando entre si, eu chego muito mais longe do que se eu tenho 10 pessoas competindo entre si. Parece tão lógico, assim, e é tão difícil para a gente mudar essa cultura. Então, na verdade, entender que isso aumenta a produtividade, não diminui a produtividade. Pode passar, né? Lideranças, então, né? Qual seria o papel das lideranças em fazer isso, né? Uma frase do Albert Einstein. Exemplo não é outra maneira de ensinar, é o único jeito de ensinar. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a refletir na gente mesmo. Onde é que eu estou sendo preconceituosa? Onde é que eu, talvez... Enfim, em todos os níveis das coisas que eu disse para vocês como líderes, né? Porque, que nem eu disse, claro que eu trato vários médicos, por exemplo, eu tento ajudar. Quem sabe põe lá no teu WhatsApp que tu vê, dependendo da especialidade, é pior ou não. Eu vejo o WhatsApp às 5 da tarde todos os dias e não nos finais de semana, coisas assim. Ou horário para responder e-mail, tá? É algum limite, porque dependendo, as pessoas recebem mensagem 24 horas por dia. Elas não conseguem brincar 20 minutos com os filhos pequenos porque vem um WhatsApp de um paciente. E aí, esse perfeccionismo que a gente tem, essa cobrança. E se eu não olhar esse WhatsApp e esse paciente morrer? Então, assim, aí agora, trazendo isso para o nível... Então, é difícil tu mudar isso em nível de indivíduo se a gente não começar a discutir isso em nível de cultura e de grupo, assim, né? Para que a gente saiba que não está normal tu ficar respondendo mensagem 24 horas. E se o meu médico, né, eu ajudo nesse sentido também, por que tu não respondeu aquela mensagem imediatamente? Bom, imagina se eu estivesse te atendendo na consulta e respondendo o WhatsApp o tempo todo, eu nunca ia te atender direito, e é o que acaba acontecendo, dependendo da especialidade, né? Exemplo da minha área, certamente acontece em outras. Então... Esse pode passar, né? Eu acho que já dá para... Isso também da questão, o que seria uma boa liderança que a gente discute, né? Quem tem essa linha de pensamento que eu estou trazendo para vocês, claro, né? Não sou dona da verdade, a minha maneira de ver de alguns autores que pensam parecidos. Que as soluções que funcionam mesmo, elas têm que vir de baixo para cima, tá? Eventualmente tem alguma coisa que tu vai ter que fazer de cima para baixo, né? Mais emergencial ou não. Mas, por exemplo, a qualidade de vida do pessoal da lavanderia está uma porcaria. Eles estão adoecendo, estão faltando ao trabalho. Quem é que vai saber como é que o trabalho, como é que pode ser melhor? O pessoal da lavanderia, né? Não vou eu chegar lá e dizer, acho que se eu botar não sei o que nesse canto vai melhorar a tua vida. Então, ouvir os funcionários e os alunos em todos os níveis, assim. E aí, claro, precisa ter um líder para organizar e implementar, mas ele precisa estar em diálogo permanente. Até porque se a gente propõe coisas para as pessoas que elas não fizeram parte da decisão, elas dificilmente aderem. E também diminui aquela coisa que eu falei de ter algum controle sobre o trabalho que está associado à satisfação com o trabalho. Pode passar. Aí, puxando para a psicanálise, né? Intervenções. Como é que o entendimento psicanalítico, que é da minha área, poderia contribuir? Eu tentei falar isso para vocês em palavras que façam sentido para todos nós, mas talvez tornar consciente o inconsciente de uma cultura que ainda é extremamente onipotente. Então, a gente poder refletir sobre isso. Pode passar, né? As armadilhas do sistema e a rede cultural. Isso... Por exemplo, porque isso que eu falei para vocês, todos nós vivemos nessa cultura imersos e presos. Tem uma teia de aranha, porque às vezes a gente tenta se sacudir, mudar alguma coisa e leva pau, né? É difícil mesmo, é difícil mudar as coisas. Mas, e por que também que as pessoas resistem em mudar? Tentando trazer mais um. Porque o que é conhecido dá uma sensação de segurança. Então, se eu vivo num ambiente que eu sempre vivi desse jeito, está na minha identidade ser competitivo. Eu acho que eu sou uma boa professora porque eu sou melhor do que os outros, eu sei mais. Tá? Eu não estou... Outra coisa importante aqui, tá, pessoal? Não funciona em nada apontar culpados ou
ou se vitimizar. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo o fulano lá que é arrogante, é culpado pelo sistema ser assim. Todos nós temos responsabilidade. Porque isso é um sistema em que todos nós somos atores em algum nível e a gente está interagindo com os outros o tempo inteiro. Então, não é os professores tiranos são os culpados. Não, eles também estão aprisionados nesse sistema por alguma razão. Se eu sou um professor tirano, que porcaria, eu não queria ser. Porque se tu acha que tu precisa manter os seus alunos controlados por medo, imagina com quanto medo tu vive. Porque né, pode virar a qualquer momento. Então, identificação com o agressor. São modelos que a gente propõe diferentes, mas mudar é difícil, gente. Mudar parece que tu está pulando num precipício, assim, às vezes. Mas eu gosto muito de trabalhar com isso e pensar que isso é possível. Pode passar, eu acho que está bem para o fim. Uma outra questão. O nosso grupo fez agora a pesquisa, acho que a Gisele vai falar sobre pesquisa depois, né? A gente está pesquisando isso que eu trouxe para vocês de várias maneiras, tentando pesquisar, tá? E o que a gente tem se dado conta é que só pesquisar já muda o ambiente. Porque quando a gente faz lá um instrumento, por exemplo, ali, ó, me sinto mais cobrado do que ajudado pelos meus professores e preceptores, isso é para residência que a gente fez. Foi extremamente associado a burnout, tá? Só para dizer. Mas só das pessoas pararem para se perguntar isso, porque as pessoas nem se perguntam. Então, a pesquisa como transformadora do ambiente. Pode passar, Ana. Isso aqui é uma outra pesquisa que a gente está fazendo, que é com os alunos da Faculdade de Medicina, é uma pesquisa qualitativa. Tem várias coisas muito interessantes, eu trouxe uma afirmação deles para ilustrar o que eu estou querendo dizer, né, sobre carreira. Aí um aluno falou, é sobre as expectativas que temos. Nós achamos que devemos ser os melhores, devemos fazer tudo, devemos participar de todas as atividades, tirar as melhores notas, nunca perder uma aula. Está dentro de nossas mentes como se fosse a verdade. Então, essa é a sensação. E aí uma outra coisa que foi bem legal de um aluno que participou, as gurias fizeram, que está fazendo doutorado fez o convite, daí o aluno imediatamente, eu sempre quis conversar, pensei, ai meu Deus, tem alguém que quer nos ouvir, nós iremos, eles ficam bem felizes. Então, trouxe essa ilustração porque ouvir os alunos é importante, ouvir os funcionários é importante. Então, eu acho assim, ó, a gente só vai conseguir melhorar isso se a gente conseguir se escutar, né? E não entrar em disputas, mas sim como é que nós juntos podemos colaborar para fazer isto aqui ficar mais tolerável e melhor para todos nós. Melhora para um, melhora para todos. É sempre assim. Pode passar, Ana. Isso é uma fotinho do meu grupo de pesquisa lá. Teve um pesquisador nos visitando agora, o Gabar, que é muito grata a ele pela mentoria. Então, esse é o pessoal que está trabalhando nessas questões que eu trouxe para vocês. Acho que era isso. Obrigada.